Fala, torcida colorada que se liga no canal Hablamos Grenal. Eu sou o Henrique aqui no Pitaco Colorado. A gente vai atualizar um pouco aí as informações do Inter, dar a nossa opinião aí sobre o jogo de quarta-feira, vitória, finalmente uma vitória aí no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o São Paulo, 2-1. São Paulo que está preocupado aí com a final da Copa do Brasil. Mas vamos lá, né? Vamos de opinião, aquela opinião de sempre, o nosso jeito de fazer aqui o canal Hablamos Grenal, né? Eu quero destacar aí atuações, né, tanto positivas quanto negativas desse jogo de quarta, né? A gente ficou um tempo aí sem fazer vídeo, mas enfim, estamos voltando hoje, né? Vamos lá. Todo mundo sabe, né, do problema que a gente tem no gol quando o Rocher não está, né? E foi notório isso no jogo de quarta-feira, o Kehler muito mal no jogo, parece que se atrapalha demais na chuva, né? E a gente não pode ter um goleiro que se atrapalhe em uma condição climática, né? A gente tem que ter um goleiro sempre preparado para jogar em todas as situações possíveis que se apresentarem, né? Isso é coisa que o futebol profissional pede, né? O jogador é pago e muito bem pago para isso. Mesmo o reserva do Inter no gol é um profissional muito bem pago para não fazer o que fez o Kehler no jogo de quarta-feira, né? Não pode um jogador rebater a bola daquele jeito, não dominar a bola do jeito que aconteceu, né? Da forma como aconteceu, um bizarro lance do pênalti que ocasionou o primeiro gol de São Paulo no final do primeiro tempo, ou gol de São Paulo no final do primeiro tempo, fez com que a gente fosse para o intervalo com uma situação adversa, já pensando aquele filme de novo na cabeça, né, de mais uma derrota ou um jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Mas o Inter voltou diferente no segundo tempo, com alterações, né? O Gabriel saiu e o Gabriel voltou da lesão muito mal, né? Claro que é muito compreensível, devido ao tempo que ele ficou fora, né? Muito tempo fora, muito tempo aí, quase um ano sem jogar futebol. A gente entende, a gente compreende, né? Mas como eu já vinha falando em outros vídeos, o futebol não é uma clínica de reabilitação, né? Os clubes, os dirigentes, a instituição internacional, como qualquer outra instituição, ela não é clínica de reabilitação, né? Ela é uma instituição. A gente precisa de jogadores preparados, ou o mais preparado possível, para jogar os jogos tão importantes que a gente tem para jogar. O Campeonato Brasileiro, os jogos do Campeonato Brasileiro, eles não são menos importantes ou tão menos importantes do que os jogos contra o Fluminense. Porque esses jogos do Campeonato Brasileiro podem nos levar ano que vem a uma competição internacional como a Libertadores, que nós estamos jogando neste ano, porque priorizamos, ou é a única coisa que tinha pra gente priorizar, mas a gente fez um bom Campeonato Brasileiro no ano passado, por isso estamos na Libertadores esse ano, por isso estamos numa situação de semifinal, né? Então a gente tem que priorizar e colocar sempre aqueles jogadores, o técnico tem que fazer isso, a gente não é técnico, colocar aqueles jogadores que estão mais preparados. O Rômulo, que até se tem notícias de hoje de que o Inter está preparando a compra dele, e eu acho que tem que ser feito para ontem mesmo, o Rômulo hoje é o primeiro reserva do Johnny disparado, né? Muito à frente do Gabriel. O Gabriel, infelizmente, né, a gente sabe, a gente entende, é o capitão, teve uma lesão no joelho, ficou quase um ano sem jogar futebol, mas hoje não tem condições, né? Volta a treinar, faz mais reforço na academia, joga com a base, né? Marca jogo-treino com a base, que agora que sempre tem aí mais tempo, né, do que o futebol, do que os profissionais, sempre tem uma semaninha aí, alguma coisa, marca um jogo-treino com eles, bota ele a treinar com a base, para que retome ritmo de jogo, retome situações de jogo, para que ele volte a se acostumar, porque claramente o Gabriel está mal no sentido de ritmo de jogo, que demora para voltar, né, depois de todo esse tempo. Mas vamos lá, vamos tocar para frente. Quero destacar também a atuação do Hugo Mádio, o espanhol, que foi contratado para ser o lateral direito do Inter, ou um dos laterais direitos, pode jogar na lateral esquerda, mas na zaga vem fazendo partidas perfeitas mesmo. Muito, muito, muito bem. Surpreendente até de certa forma, porque como é um jogador baixinho, né, um jogador muito baixo, ele
contrasta com a visão que a gente tem de um zagueiro que deve ser no mínimo de 1,85 m, alto, sabe, né, sabe cabecear, tem um cabeceio interessante, né, que não é o caso do Madio, até né, tem uma boa impulsão, mas ainda assim é um jogador muito baixo, mas na zaga tem cumprido um papel muito bom. Primeiro que é o papel do zagueiro, dos zagueiros dos times do Kudê e, de certa forma, do futebol mundial. Hoje em dia todos os times que ganham alguma coisa aí a nível mundial são times que jogam dessa forma, com zagueiros que saibam sair jogando, né? E o Madio, além de ter essa qualidade com a bola no pé para sair jogando, para construir a jogada de trás, que é uma coisa que o Kudê valoriza bastante, ele tem a qualidade na bola defensiva, né? No estancar, né? Os ataques da equipe adversária. O Inter não toma gol de bola parada há muito tempo. O gol do São Paulo foi de pênalti. Se não me engano, foi o jogo contra o Fortaleza no Beira-Rio. O gol que o Inter tomou. Perdão, contra o Fortaleza também foi de pênalti. O gol do Galhardo, aos 17, 16 minutos do primeiro tempo. Foi bem no começo. Depois o Inter não conseguiu nem empatar nem virar, né? Derrota por 1-0. O gol que o Inter tomou faz muito tempo, então, né? Que o Inter não toma um gol de bola parada. Então o sistema defensivo, que é um problema, às vezes, né, do Kudê, que gosta de atacar bastante, que gosta de pressionar lá na frente, está funcionando. O sistema defensivo do Inter está funcionando. O Hugo Madio é um desses responsáveis. Outro responsável é o René, né? Que, cara, vem fazendo partidas aí, olha, surpreendentes. Porque a gente já tinha a ideia de um René quando ele veio do Flamengo, reserva, claro, foi muito tempo reserva, porque lá tinha outros jogadores de qualidade melhor, lógico, que o René, senão ele não seria reserva. Ele vem pra cá como um jogador e a gente entendeu isso, como um jogador que é um operário, né? Um operário do futebol, é aquele cara que sempre... Ele faz partida mediana, ele não é um craque, ele não é um Roberto Carlos, ele não é um Kleber Chicletinho, que metia aquela bola cruzada certinho pro centroavante, ele não é um Jorge Wagner, mas ele não é como é que eu vou dizer, um lateral esquerdo aí que passou nos últimos tempos, ele não é um Jefferson, por exemplo, um Hidalgo, né, o peruano Hidalgo, que jogou no Inter. Ele é um cara, ele não é nem acima da média, nem abaixo da média, ele é a média. E isso hoje em dia no futebol tem que ser muito valorizado. Eu até achei que o René, com o Kudê, seria escanteado, porque não tem aquela questão como é que eu posso dizer assim, da vitalidade, aquilo que o Kudê cobra bastante. Então eu achei que seria um dos jogadores arquivados. Fico feliz de ver que não foi, de que tem sido muito útil. Fez um golaço, né? O gol da virada. É muito útil na defesa, é um cara volátil, né? Ele sabe marcar, sabe atacar, tem um chute bom de fora da área, tem um passe muito bom. Desarme, é um dos caras que mais desarmou no ano no Inter. Então é um cara muito operário mesmo, aquele cara que tá sempre vestindo a camisa, né? É um cara muito, muito interessante para se ter. E, enfim, né? É um dos destaques dessa temporada do Inter, né? Que começou mal na temporada, mas que o René sempre foi aquele cara que nunca destoou. Nunca fez uma partida... A gente não lembra de uma partida ruim do René. Não existe uma partida ruim do René pelo Inter. Existe uma partida dentro da média. E às vezes até mais do que a média. E, gurizada, do jogo é isso, né? Não tem muito mais o que dizer, senão vou me estender bastante aqui. E que bom que o Inter venceu. Né? Que bom que o Inter venceu, porque livra um pouco daquela coisa, né? Daquele histórico que a gente vinha no Campeonato Brasileiro de muito tempo sem perder, de muito tempo sem ganhar, perdão. Isso é ruim, lógico, né? Não preciso dizer aqui que o quão ruim é ficar tanto tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro, no campeonato. O Campeonato Brasileiro que tem aquelas partidas que eu já falei, né? E torno a falar aqui pela 25ª vez, todas as partidas do Campeonato Brasileiro são decisivas. É preciso encarar isso. A gente nunca vai ganhar Campeonato Brasileiro se não encararmos a partida, todas as 38 partidas, como a gente encarou a partida contra o São Paulo, como uma decisão. Fizemos uma baita partida, o Kudê sacudiu o vestiário no intervalo porque o time estava perdendo.
acabou voltando o time com vontade, com garra, com determinação, sempre naquele ritmo do Cudê, naquela rotação que o Cudê sempre coloca em seus treinamentos, em seus jogos, né? Por fim, gurizada, um último assunto que não é muito legal de falar, mas a gente precisa dizer, né? A gente não citou aqui no canal. A gente sente muito pelas famílias aí que perderam os seus familiares, seus entes queridos, suas casas, né? Seus pertences, seus bens materiais, né? E aqui neste canal, né, a gente não vai fazer piada, a gente não vai fazer nenhuma manifestação infeliz, espero, né? Porque a maioria dos nossos conteúdos é gravado, se a gente vê, se a gente comentar alguma coisa, a gente vai tirar, vai editar. A gente fica muito triste de ver canais aí que debatem dupla Grenal, né? Mesmo que não sejam os originais, né? Mesmo que não sejam aqueles canais que começaram esse tipo de conteúdo. Lembrando que o canal Hablamos Grenal é pioneiro no debate entre torcedores da dupla Grenal. Fico muito feliz de ter começado esse projeto com o Clayton lá no início do ano. Um grande amigo, que conheço ele há quase mais de 20 anos aí. E a gente fica triste de ver essas manifestações, algumas manifestações de um certo canal aí, que nem vale a pena citar o nome, debochando da perda das famílias, que não é debochando diretamente da perda das famílias, mas fazendo piada com relação à quantidade de torcedores que foram ao Beira-Rio na quarta-feira, em meio a uma chuva. Será que essas pessoas não percebem que muitas famílias perderam muita coisa? Que a prioridade dessas pessoas não vai ser ir num jogo de futebol? Vai ser tentar reconstruir a sua vida? Então fica aqui o nosso lamento, enfim, também já me estendi bastante nos assuntos que nem deveriam ser ditos, mas fica aqui a menção do canal Hablamos Grenal. Somos um canal sério de torcedores, estamos começando, mas temos uma responsabilidade, né? Pelo menos nós temos uma responsabilidade. E os jornalistas, né, parecem não ter. Se inscrevam no canal, muito importante isso para nós, e vão lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @HablamosGrenal, tá certo? Um abraço e até a próxima.